Não tem como começar esse desabafo de outro jeito. O que aconteceu no Choque Rei foi uma palhaçada, um verdadeiro escárnio com a cara do torcedor são paulino. A arbitragem simplesmente decidiu o jogo. Decidiu. Não é exagero, não é mimimi, não é choro de perdedor. É a realidade escancarada. Foi um assalto a céu aberto no Morumbi. 2 erros absurdos, grotescos, que mudaram completamente o rumo da partida. E ninguém vai pagar por isso. Ninguém vai se explicar. E o São Paulo vai ficar com mais uma ferida aberta, mais uma cicatriz na alma de um time que já vem sendo judiado há tempo demais. PC Oliveira, um cara que já esteve do outro lado, veio a público e falou o que todo mundo viu. 2 erros graves. 2 lances que, se a arbitragem fosse minimamente competente, poderiam ter mudado tudo. Mas não, o juiz errou feio, errou bizarramente, e ainda teve coragem de deixar o jogo correr como se nada tivesse acontecido. É revoltante. É desesperador. Porque não é só perder o jogo. É perder a dignidade, é ver o esforço dos jogadores jogado no lixo, é ver a torcida sendo feita de palhaça dentro da própria casa. A sensação é de impotência total. O São Paulo jogou, brigou, fez gol, saiu na frente, e viu tudo ser desmontado por decisões de um trio que, sinceramente, parece que entrou em campo com outra camisa por baixo do uniforme preto. Porque não dá para aceitar os erros que aconteceram. Não dá para fingir que foi só uma interpretação equivocada. Foi erro crasso. Foi erro que compromete. Que destrói. Que mancha um clássico tão gigante quanto esse. O primeiro lance já é um absurdo completo. Uma falta clara, claríssima, em cima do Caleri. O cara é atropelado, empurrado, derrubado. O juiz olha pro lance e manda seguir. O VAR, que tá lá justamente para corrigir esse tipo de absurdo, finge que não vê. E o que acontece depois? Gol do Palmeiras. Um gol que nasce de uma falta não marcada. Um gol que não deveria existir. E isso muda tudo. Muda o emocional do time, muda o rumo do jogo, muda o placar. A gente foi vítima de um erro que tem nome, tem imagem, tem vídeo, e ninguém vai fazer nada. Aí vem o segundo lance, para fechar com chave de ouro o circo montado no Morumbi. Uma bola alçada na área, bate no braço do zagueiro adversário. Todo mundo vê. O estádio inteiro levanta. A imagem mostra o braço estendido, interferindo na jogada. E o que faz o árbitro? Nada. O que faz o VAR? Nada. Segue o baile. Como se não tivesse acontecido. Como se a regra tivesse sido esquecida. Como se o São Paulo não tivesse direito de reclamar. Como se a camisa tricolor não tivesse mais peso nenhum. Isso aqui é mais do que erro. É sabotagem. É manipulação. É roubo descarado. Porque o VAR tá lá para isso. Para corrigir o que o árbitro não viu. Mas se nem com imagem eles conseguem tomar a decisão certa, então é porque tem coisa errada. É porque tem má intenção. E isso precisa ser dito. O São Paulo não pode mais aceitar calado. A diretoria não pode mais engolir esse tipo de coisa e ir para a coletiva dar desculpa esfarrapada. Tem que bater na mesa. Tem que expor. Tem que denunciar. Porque se continuar quieto, vai continuar acontecendo. E o pior é que isso não é de hoje. A gente já viu esse filme antes. Contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o próprio Palmeiras em outros anos. Sempre tem um erro contra o São Paulo. Sempre tem um lance polêmico que decide o jogo. A arbitragem brasileira é um poço de incompetência, mas quando se trata do tricolor, parece que a coisa ganha um tempero especial. E ninguém faz nada. Ninguém pune, ninguém afasta, ninguém exige profissionalismo. É tudo tratado como se fosse normal. Como se fosse aceitável. A arbitragem brasileira é uma vergonha. Um desserviço ao futebol. E o São Paulo é uma das principais vítimas dessa podridão. A cada jogo importante, a cada clássico, a gente entra com medo não do adversário, mas do apito. Porque não dá para confiar. Não dá para esperar justiça. A balança nunca pesa pro nosso lado. Nunca. E isso cansa. Isso mata o torcedor por dentro. Isso mina qualquer esperança de um futebol minimamente decente. E aí a mídia, como sempre, tenta passar pano. Lances interpretativos, decisões difíceis, jogadas rápidas. Vão dizer que a arbitragem é humana, que erros acontecem. Mas não dá mais para aceitar isso. O erro humano não pode acontecer quando existe tecnologia. O erro humano não pode ser recorrente, não pode ser sempre pro mesmo lado. O que aconteceu foi uma manipulação do resultado.
E isso tem que ser dito em alto e bom som. A torcida do São Paulo foi ao Morumbi para apoiar, para empurrar, para tentar fazer a diferença. Lotou a arquibancada, fez festa, acreditou. E no fim saiu humilhada. Não pelo time, que até tentou, mas pela arbitragem, que fez o papel do vilão, que desmontou tudo com duas decisões inacreditáveis. É um sentimento de revolta tão grande que não cabe no peito. É choro, é raiva, é desespero. Porque a gente ama esse clube. E não aguenta mais ver ele sendo pisado. E se dentro de campo o time já vem oscilando, fora dele a diretoria precisa agir. Precisa ter coragem. Precisa sair do muro. Não dá mais para ser omisso. Não dá mais para ficar em silêncio enquanto arrancam os pontos da nossa mão. Enquanto decidem partidas em sala fechada, com câmera na mão e microfone no ouvido. Chega! O São Paulo precisa ser respeitado. Precisa se fazer respeitar. Essa partida não pode passar em branco. Não pode virar só mais um jogo no calendário. Tem que virar marco. Tem que virar ponto de virada. Porque se o clube não se posicionar agora, vai continuar sendo roubado, prejudicado, humilhado. A federação precisa ouvir. A CBF precisa ver. A imprensa precisa noticiar. Porque senão, tudo isso vai se repetir. De novo. E de novo. Até quando? O futebol brasileiro precisa de mudança. Precisa de transparência, de punição, de VAR que funcione, de árbitro que estude, que respeite o jogo. O São Paulo, como um dos maiores clubes do país, tem que puxar essa fila. Tem que exigir evolução. Tem que dar o grito que todos os outros times têm medo de dar. Chega de ser educado. Chega de ser diplomático. A arbitragem tá matando o futebol. E o São Paulo precisa ser o primeiro a dizer isso com todas as letras. A derrota no clássico dói. Dói muito. Mas dói mais ainda saber que ela foi construída na base do erro. Na base da sacanagem. Isso não é futebol. Isso é uma palhaçada. É um show de horrores patrocinado por quem deveria garantir justiça. E o torcedor, mais uma vez, é quem paga o preço. É quem sofre. É quem chora. O São Paulo merecia mais. Merecia respeito. Merecia uma arbitragem justa. Não pedimos favor, não queremos ajuda. Queremos igualdade. Queremos que o resultado seja decidido com a bola rolando, e não com apito e bandeirinha. Não é pedir muito. É o mínimo que qualquer time deveria ter direito. Agora é esperar o que a diretoria vai fazer. Se vai se calar como sempre, ou se vai finalmente dar uma resposta à altura da instituição São Paulo Futebol Clube. A torcida quer atitude. Quer barulho. Quer enfrentamento. Chega de abaixar a cabeça. Chega de aceitar ser o palhaço desse circo chamado futebol brasileiro. Se ninguém mais tem coragem de enfrentar o sistema, que o São Paulo seja o primeiro. Que vire a mesa, que exija mudança, que ponha o dedo na ferida. Porque o que fizeram com a gente no Morumbi não é erro. É crime contra o esporte. E isso não pode passar batido. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O rumor que tomou conta do noticiário tricolor nesta semana deixou o Morumbi em ebulição. Vanderlei Luxemburgo pode estar a caminho do São Paulo Futebol Clube. A informação ainda é tratada com cautela, mas já foi suficiente para gerar debates acalorados entre torcedores, jornalistas e até membros do próprio clube. Hernan Crespo, atual técnico da equipe, segue no comando, mas a pressão por resultados e o momento de instabilidade reacenderam discussões sobre possíveis mudanças no banco de reservas. Nos bastidores, comenta-se que Luxemburgo teria sido sondado informalmente por intermediários ligados a conselheiros do clube, curiosos sobre sua disposição em retornar ao comando de um grande do futebol brasileiro. O treinador, conhecido por seu discurso firme e por revolucionar o futebol nos anos 1990, teria recebido a sondagem com respeito, mas sem qualquer compromisso formal. Ainda assim, a mera menção de seu nome foi o suficiente para incendiar as redes sociais são paulinas. A relação entre Crespo e parte da diretoria teria se desgastado após uma sequência irregular de resultados no Brasileirão. Embora o argentino mantenha o apoio de jogadores influentes e seja admirado por seu trabalho tático, há quem veja em Luxemburgo um nome de peso, capaz de impor liderança e resgatar o espírito vencedor que marcou São Paulo em décadas passadas. Essa linha de pensamento ecoa em conselhos e rodas de dirigentes mais tradicionais. Para muitos torcedores, a possibilidade de Luxemburgo no São Paulo é ao mesmo tempo nostálgica e polêmica. O treinador carrega uma história repleta de conquistas, mas também de altos e baixos. No imaginário tricolor,
ele representa uma figura de comando, alguém que não teme confrontar egos e que exige dedicação máxima de seus elencos. No entanto, há quem questione se seu estilo ainda se encaixa no futebol moderno e na filosofia de Crespo, mais focada em modelo europeu e posse de bola. O nome de Luxemburgo surge justamente em um momento de introspecção do clube. Após boas atuações no início da temporada, o São Paulo caiu de rendimento, perdeu força ofensiva e passou a conviver com lesões e críticas à falta de intensidade. Crespo, apesar de manter serenidade nas entrevistas, tem enfrentado pressão crescente e rumores de que sua permanência depende dos próximos resultados. Segundo fontes próximas ao Morumbi, o nome de Luxemburgo teria sido mencionado em reuniões internas, mas sem proposta oficial. A ideia seria avaliar o cenário, especialmente se o São Paulo não reagir nas próximas rodadas. Ainda assim, dirigentes mais próximos ao presidente reforçam que não há ruptura com Crespo e que o clube mantém confiança no trabalho atual. O ambiente no CT da Barra Funda reflete a tensão. Jogadores se esforçam para blindar o elenco das especulações, mas nos corredores o burburinho é inevitável. Alguns atletas mais experientes, que já trabalharam com Luxemburgo, teriam comentado sobre intensidade e cobrança do treinador, ressaltando que ele não deixa ninguém relaxar. Outros, mais jovens, demonstram receio de mudanças bruscas. O torcedor são paulino, apaixonado e exigente, se divide. Uma ala clama por renovação, defendendo a continuidade de Crespo e o projeto iniciado com foco em jovens talentos e futebol ofensivo. Outra parte, mais impaciente, vê em Luxemburgo um símbolo da velha escola vencedora, capaz de resgatar a autoridade e o peso da camisa tricolor. Vale lembrar que Luxemburgo já foi cogitado no São Paulo em outras ocasiões, mas as negociações nunca avançaram. O técnico, pentacampeão brasileiro, sempre manifestou respeito pelo clube e pela torcida. Em entrevistas passadas, chegou a afirmar que treinar o São Paulo seria um desafio de grandeza compatível com sua história no futebol. A discussão ganhou ainda mais força após uma postagem misteriosa de um jornalista esportivo renomado, que sugeriu movimentos discretos nos bastidores do Morumbi envolvendo um técnico veterano. Embora não tenha citado nomes, os torcedores rapidamente conectaram as pistas a Luxemburgo, criando uma onda de especulação que tomou conta das redes. Entre os conselheiros, o debate é intenso. Alguns consideram que a chegada de Luxemburgo poderia representar uma ruptura indesejada no projeto atual, enquanto outros acreditam que sua experiência seria valiosa para equilibrar um elenco jovem e, por vezes, emocionalmente instável. Em paralelo, Crespo segue trabalhando com foco total no campo. O argentino, conhecido por seu perfil profissional e tranquilo, teria conversado com a diretoria e recebido garantias de que nada muda, pelo menos por enquanto. Ainda assim, é impossível ignorar o clima de incerteza que ronda o clube. Nos programas esportivos, o assunto é pauta diária. Comentaristas destacam o histórico de Luxemburgo em clubes grandes e o comparam com o perfil atual de Crespo. Enquanto o argentino preza pela construção e evolução gradual, Luxa é visto como alguém que exige resultados imediatos e não hesita em confrontar dirigentes e atletas para alcançar seus objetivos. O São Paulo, por sua vez, tenta conter o incêndio. Em nota breve, um dirigente afirmou que não existe nenhuma negociação com outro treinador e que o clube segue comprometido com o projeto atual. Mas como bem sabe o torcedor, em futebol, o que não se confirma geralmente é o que mais chama atenção. O fato é que o nome de Luxemburgo desperta emoções. Ele é sinônimo de autoridade, de discursos inflamados e de uma filosofia de futebol ofensivo e ousado. Suas equipes, historicamente, jogam com personalidade, algo que parte da torcida sente falta no atual São Paulo, que por vezes parece preso a um estilo previsível. Fontes próximas ao treinador afirmam que ele estaria disposto a ouvir projetos que envolvam desafios reais e clubes com ambição de título. Aos 72 anos, Luxemburgo ainda se vê preparado para comandar em alto nível e já expressou o desejo de encerrar sua carreira com uma última grande passagem por um gigante do futebol brasileiro. Do lado da torcida, a imaginação corre solta. Vídeos antigos de Luxemburgo comandando times lendários voltaram a circular nas redes, acompanhados de legendas como Luxa no tricolor seria lindo. Outros, porém, lembram passagens recentes mais turbulentas, como no Corinthians e Cruzeiro, apontando que o tempo talvez tenha cobrado seu preço. Independentemente do desfecho, o rumor serviu para reacender o debate sobre o rumo do São Paulo. O clube vive um momento crucial de reconstrução, tentando equilibrar finanças, manter competitividade e, acima de tudo, recuperar o orgulho do torcedor. Nesse contexto, a simples menção de Luxemburgo simboliza algo maior: a busca por identidade. Crespo, por sua vez, parece ciente de que precisa apresentar resultados imediatos para afastar qualquer sombra.
O argentino acredita no grupo e tem trabalhado ajustes táticos, especialmente na compactação defensiva e na movimentação do ataque. Internamente, ele tem o apoio do elenco e da comissão técnica, mas o futebol é impiedoso quando as vitórias não aparecem. Os próximos jogos serão decisivos. Caso o São Paulo reencontre o caminho das vitórias, o rumor sobre Luxemburgo deve se dissipar naturalmente. Porém, se a instabilidade persistir, dificilmente o nome do experiente treinador sairá das manchetes. Há quem diga que o simples fato de o nome de Luxemburgo surgir já serve como um aviso para o elenco: é hora de reagir. O futebol é movido por resultados, e nenhum projeto sobrevive a uma sequência negativa por muito tempo. Luxemburgo representa, para muitos, o último grande símbolo da velha guarda, o treinador que não teme microfone, que exige postura e que entende o peso da camisa. No São Paulo, um clube marcado por sua história de títulos e por treinadores lendários, seu nome ecoa com naturalidade. Se o rumor se confirmar, seria um choque de estilos, o pragmatismo de Lucha contra a metodologia europeia de Crespo. Dois mundos distintos, duas visões de futebol que, curiosamente, compartilham o mesmo ideal, a busca pela vitória e pela grandeza tricolor. Enquanto isso, o torcedor são paulino segue dividido entre o respeito pelo presente e a nostalgia do passado. Quer resultados, mas também quer identidade. Quer estabilidade, mas também quer emoção. Talvez por isso, o nome de Luxemburgo mexa tanto com o coração tricolor. Ele representa um tempo em que o São Paulo impunha respeito em qualquer campo, em que o técnico era uma figura central e o vestiário, um templo sagrado. Mesmo sem confirmação, o rumor foi suficiente para recolocar o São Paulo no centro do debate nacional. A imprensa monitora cada passo, cada entrevista, cada gesto de Crespo e de membros da diretoria. Nos bastidores, há quem garanta que nenhuma mudança será feita antes do fim do campeonato, enquanto outros afirmam que tudo pode acontecer dependendo de uma derrota mal digerida. No futebol brasileiro, promessas duram o tempo de um gol sofrido. Os torcedores, por sua vez, seguem apaixonados e esperançosos. Uns sonham com a volta do estilo vibrante e autoritário de Luxemburgo, outros preferem a serenidade e o raciocínio tático de Crespo. Mas todos compartilham um mesmo desejo: ver o São Paulo novamente no topo. A novela ainda promete capítulos intensos. Até que o clube se posicione oficialmente, as especulações continuarão alimentando a imaginação tricolor. No fim das contas, o que o torcedor quer é um São Paulo forte, competitivo e fiel à sua história, seja sob o comando de Crespo, de Luxemburgo ou de qualquer outro nome capaz de devolver o brilho ao escudo do Morumbi. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.